Olá pessoal, eu sou a Aline Dias e hoje eu vou comentar sobre o último episódio da segunda temporada de Mother Forte Sailor, o episódio 10. Mas antes, não deixem de estar se inscrevendo no canal Refúgio Sobrenatural. Bom, esse último episódio da segunda temporada foi muito punk. Apesar que foi assim um pouco diferente do que eu pensei, porque quando eu vi o nome Revolution Parte 1, né, ou seja, Revolução Parte 1, eu pensei que seria a guerra da Camarilla junto lá com as bruxas, né, aquela guerra lá em Fort Salem, porque começou, né, a invasão lá no nono episódio e queria continuar para o primeiro episódio da terceira temporada. Mas não, ledo engano. A guerra lá entre a Camarilla e as nossas bruxas foi resolvido, pelo menos aquela batalha, antes do final. Mas tivemos um gancho enorme para a terceira temporada e até uma mudança drástica de rumo, porque agora a série vai ser bem diferente do que a gente tem visto nas últimas duas temporadas. Bom, então começou lá o episódio, assim como terminou o nono episódio, quando a Rael foi ajudar uma bruxa e descobriu que estava com a praga da bruxa e todo mundo saiu correndo. Nisso começou a invasão da Camarilla, todos eles entrando e tal, e foi um massacre generalizado, porque além de ter a praga das bruxas, ainda estava ali a Camarilla com todo aquele arsenal tecnológico deles e ainda estavam roubando gargantas das bruxas que estavam dormindo e tal, pegou muita bruxa. Foi punk mesmo. Então, assim, foi bastante tenso, porque eu estava com medo de morrer alguém muito importante. Tipo a General Bellwether, Ana Costa, a Scylla. Ainda mais que na promo a Rael deu um grito, eu estava muito preocupada com isso, e a gente via que a Scylla aparecia, então, naquele meio daquele pandemônio todo, eu estava muito apreensiva com isso, mas não, a Scylla não apareceu nesse momento. Ela não apareceu na guerra, não tivemos Scylla ali em Fort Salem. Bom, mas as nossas bruxinhas, junto com o Gregório e a Sargento M, começaram ali a lutar com o pessoal da Camarilla, que estavam por ali, porque elas estavam do lado de fora, enquanto estava acontecendo toda a invasão. E aí a Telly, a minha amada e querida Telly, ela conseguiu inventar ali um canto, né, uma magia que começou a destruir a tecnologia dos Camarilla. Que eles estavam num ponto onde não estava pegando a tecnologia deles. Ela começou a ter a visão dela, então ela viu que eles estavam podendo fazer magia. Então ela criou aquilo e os outros que estavam ali, né, Rael, Abigail, Gregório e a Anne também reproduziram aquele mesmo canto que ela fez para poder destruir aquela tecnologia que a Camarilla tem para evitar que as bruxas consigam utilizar magia. E aí, obviamente, quando a General Bellwether viu que estava tendo invasão, que estava aquela confusão toda, além de chamar a Ana Costa, que agora, né, ela é da inteligência, também chamou a General Alden, né? Afinal, a mulher tem mais de 300 anos de existência, já lutou 500 mil guerras, então ela seria, né, uma boa adesão. E ela aceitou lutar e foi lutar junto com a Ana Costa. Aliás, a Alden lutando, meu Deus do céu, como a mulher luta bem, né? Matou várias pessoas. E nisso também a General Bellwether também tirou a Nict da prisão, afinal não ia deixar ela morrer ali sozinha e presa, sem poder fazer nada. E nós vimos a dupla Nict e General Bellwether, que aliás, que dupla, lutando. Então, enquanto as nossas bruxinhas estavam lá do lado de fora, lutando contra a Camarilla, lá dentro nós tínhamos duas frentes lutando. A Alden junto com a Ana Costa e a General Bellwether junto com a Nict. E, aliás, acabou a General Bellwether tirando aquele colar da Nict que impedia dela estar fazendo magia. E aí as duas lutaram juntas e tal. E assim, as cenas foram foda pra caramba. Foram muito boas as duas lutando. E aí depois passou pra cena da Ana Costa junto com a Alden lutando e tal. E a Alden matou uma porção da Camarilla ali, aquela luta e tal. Mas aí veio uma pessoa da Camarilla e jogou aquela praga da bruxa nas anciãs da Alden. E aí a Alden, né, foi perdendo lá seus poderes, foi e tal, porque ela vive por causa das anciãs e tudo mais. E ela virou tipo uma árvore. O efeito poderia ser de envelhecimento, colocar ela bem velhinha e tal. Não, pra mim ela pareceu uma árvore.
Pra mim ela parecia aquele Groot do Guardião das Galáxias. Ficou igualzinha. Logicamente com a cara da Alden, mas parecia o Groot. Não entendi aquele efeito dela, mas enfim, tudo bem. E aí nós vimos a Ana Costa chorando muito, desesperada, porque ela considera a Alden como mãe. E aí que eu comecei a chorar demais no episódio. Eu tava super tensa, com medo de acontecer alguma coisa com algum personagem que eu goste muito. E aí Ana Costa chorando muito, muito triste, aquele desespero, aquela tristeza toda dela. Eu comecei a chorar pra caramba. Não por causa da Alden, porque eu não tô nem aí pra Alden. Mas a Ana Costa estava muito triste, não me aguentei e chorei junto com ela. E aí as nossas bruxinhas continuaram lutando lá do lado de fora. E aí a Telly, com a sua visão, foi procurar qual era a fonte da praga da bruxa que estava se espalhando ali em Fort Salem e tal. E quando eles viram, a fonte era a Penélope, a filhinha bruxa do vice-presidente. E aí a Rael tentou, com a Witch Bomb, né, golpear ela para poder fazer com que ela se livrasse daquela praga da bruxa, mas não conseguiram. E aí a Abigail falou para ela continuar, né, fazendo aquele negócio da Witch Bomb, que ela iria acabar com o sofrimento da Penélope. E aí, enquanto a Rael ficou mandando a Witch Bomb, a Abigail foi e lançou aquele feitiço do redemoinho que matou a Penélope. Foi, assim, uma cena muito forte, muito significativa, que por mais que ela não fosse uma personagem importante, foi uma delas que elas tiveram que matar. Foi o peso da decisão delas de terem que sacrificar uma bruxa em prol de todas as outras. Então, assim, foi muito forte, foi muito triste, não pela personagem em si, porque ela não era tão importante, mas pelo que elas tiveram que fazer. Né? E a Telly sentiu muito também, porque a Telly era meio que tipo uma madrinha dela, né? Ela estava ajudando a Penélope e tal a poder se acostumar ali em Fort Salem. Então, assim, também foi uma cena que acabou comigo. Bom, e aí, então, elas conseguiram entrar, né, pra dentro lá de Fort Salem, porque a praga das bruxas, né, acabou. Então, todo mundo conseguiu conter ali aquele pessoal da Camarilla e tal. E aí a Abigail descobriu que a General Bel-Air, sua mãe, estava bem, que o Adil e a Khalida estavam bem, porque o Adil foi atrás da Khalida, né? Ele quase foi morto, mas a Khalida acabou matando o cara da Camarilla. E aí ela falou que agora ela ia lutar junto com ele. Que depois que ela viu que ela não fazer nada, que ela não lutar, queria matar o irmão dela, a pessoa que ela mais ama, então ela resolveu lutar e disse que ia lutar junto com ele. Então eu quero ver os dois lutando ali contra a Camarilla, porque o ataque acabou, mas a Camarilla ainda existe. E uma coisa que o líder da Camarilla, aquele doutor, estava falando, que assim, graças a Nict, que com todo o trabalho dela de ir matando vários civis, ela conseguiu fazer com que a Camarilla se expandisse, que eles conseguissem entrar de novo, que tivesse mais revolta das bruxas. E assim, isso foi uma coisa que deixou a Nict bem arrependida, porque não era o que ela queria. Né? Ela queria atacar a Alden, queria se vingar, queria fazer a revolução dela, e no final ela meio que ajudou a Camarilla. Né? Então ela assim, ficou assim, bem arrependida. E aí acabou tudo, começou a investigação de como chegou, né, a Camarilla invadiu Fort Salem. E aí tivemos a despedida da Alden. Além da Ana Costa chorando muito, né, bem acabada por causa da morte da Alden, né, a Alden estava morrendo, ela chamou ainda o nosso trio maravilhoso, Rael, Abigail e Telly, para se despedirem da Alden. E naquele momento a Telly falou que compreendia ela, porque elas tiveram que tomar uma decisão muito difícil, né, em prol das outras bruxas. Então, mesmo elas não concordando com o que a Alden fez, elas começaram a entender o porquê que ela achou que deveria fazer aquilo. E aí, né, a Rael cantou e tal, e a Alden foi levada para o micélio. E aí tivemos a despedida da Alden, que foi uma despedida bonita e bem triste, porque todos estavam muito emocionados ali. E aí a Ana Costa começou a investigação de como a Camarilla entrou ali em Fort Salem. E aí ela viu que foi autorizado por 2 entradas,
pelo aquele aferzinho dela que trabalha com o vice-presidente, que ele autorizou 2 equipes de TV. E aí ele falou que não, que ele só autorizou uma e que uma das assinaturas não era dele. Então já ficou aquela coisa no ar. Quem ajudou a Camarilla, né? E aí nós vimos que o vice-presidente foi para Fort Salem prender as nossas bruxinhas Rael, Abigail e Telly, porque elas mataram a Penélope. Eles filmaram tudo, então pegaram bem na hora que as nossas bruxinhas mataram a Penélope. Apesar de que a Penélope iria morrer de qualquer forma, porque ela estava com a praga da bruxa lá no corpo dela. Mas o vice-presidente não entendeu assim, e muito menos os civis que viram aquela filmagem. Então elas foram presas e iam ser julgadas. E a Niket também acabou indo junto para ser executada também. E aí nós vimos, né, a Scylla e a Rael conversando no telefone antes de elas irem presas, que foi muito fofo, muito lindo. A Rael dizendo pra Scylla que amava ela e que não queria mais ficar longe dela, que ela tava bem e tudo mais, né, pra avisar que tava bem. E aí a General Bellwether foi lá para Washington, né, falar com a presidente, né, e pedir, né, pela filha dela, obviamente, que ela não vai querer que a filha morra. E aí a presidente falou que não, que a única forma que ela tinha para acalmar a população e tudo mais é fazerem elas terem um julgamento, mas que seria uma coisa justa, né? Que obviamente não vai ser, né? Então nós vimos a General Bellwether e a Ana Costa juntas planejando um plano para salvar as nossas bruxinhas, junto com quem? Com Scylla, né? Scylla maravilhosa, usando aquela magia lá com os corvos dela, ela fez com que os próprios policiais soltassem as nossas bruxinhas. Primeiro chegou o Adil e fez tipo um terremoto, abriu, né, um pedação de terra. O caminhão que estava transportando elas não conseguiu transportar, né, teve que parar. Nisso veio a Scylla com os corvos e tudo mais, e aí começou a vir um redemoinho que foi feita pela General Bellwether e as outras bruxas. Elas chegaram ali e falaram que era para elas fugirem, que agora elas tinham que se esconder, porque agora elas são fugitivas, né, do governo dos Estados Unidos. Então mudou totalmente o rumo da série, que elas iriam voltar, né, a General Bellwether e a Ana Costa, para Fort Salem e tal, mas para elas fugirem, e que ela estava muito orgulhosa da filha dela. Gente, foi demais, amei a General Bellwether ali salvando, né? Então, Rael, Telly, Scylla e a Niket fugiram juntas. Foi todo mundo embora junto. Adorei a Niket estar junto, né? A General Bellwether deu a aval, né, da Niket ir junto. A Niket já foi lá, transformou aquele caminhão no outro negócio lá, muito engraçado, negócio de turnê, aqueles ônibus de turnê, e foi junto. Então assim, eu quero ver mais da Niket junto com elas. Nós vamos ter a temporada com Rael e Scylla já namorando, já juntas. Tivemos aquele beijo de reencontro, declaração de amor, tudo que eu não vi no episódio que eu reclamei, que eu não gostei do reencontro delas, teve nesse episódio. Teve abraço, teve beijo, teve ligação, teve tudo. Eu amei ali as duas juntas. E Scylla indo resgatar a Rael. Gente, Scylla maravilhosa, uma das melhores personagens que tem nessa série. Ela resgatou a amada e foi embora junto com a amada e tal. Então eu quero ver no que vai dar agora, né? As nossas bruxinhas não são mais do exército, elas são fugitivas. Vão estar fugindo, não podem ser vistas, não podem ser encontradas. E aí também aquela amiga da mãe da Rael também tava lá, aquela loura, eu esqueci o nome dela, mas ela também foi junto. Então, provavelmente, elas devem ficar junto com os evasores, né? Não sei, mas vão estar todas juntas ali, eu gostei bastante disso. E aí vai pra cena final, né? Nós vemos o vice-presidente olhando a filmagem e aí vê que aquele líder da Camarilla, aquele médico, ele estava junto com a equipe de filmagem e espetou a Penélope com a praga da bruxa. Lembra como botou o microfone, que ela falou, ai, às vezes se espeta? Então, espetou a praga da bruxa nela. Foi assim que começou toda aquela praga da bruxa lá, se instalando lá em Fort Salem. E nisso quem entra é o próprio líder da Camarilla. Aí vai conversar com o vice-presidente, e o vice-presidente fala pra ele que não é todo dia que se mata uma filha. Gente, eu fiquei chocada. O vice-presidente matou a própria filha para fazer com que morresse várias bruxas, para iniciar uma revolução,
Pra ele vir a presidente e poder revogar tudo isso. Sabe, eles querem acabar com todas as bruxas. Quer dizer, a Camarilla na próxima temporada vai vir com força total, porque, tipo, eles estão com a faca e o queijo na mão, porque elas mataram a filha do vice-presidente, vai estar um clamor nas ruas, elas viraram fugitivas, fugiram. Quer dizer, vai ter muita confusão na próxima temporada, que eu não imaginava que ia ter isso, mas adorei. E tô super ansiosa para a terceira temporada. Tô surtada, porque eu preciso ver a terceira temporada e só vai ver no que vem, né, gente? Mas, infelizmente, vamos ter que aguardar. Gente, o que foi isso? É sério que a Alden tá voltando pra terceira temporada? E vocês, o que vocês acharam desse episódio 10 de Motherland Fort Salem? Deixe nos comentários do que vocês gostaram, do que vocês não gostaram, se vocês concordam comigo, se não concordam, deixem nos comentários. Não deixem de estar se inscrevendo no canal Refúgio Sobrenatural, de dar aquele like no vídeo que ajuda muito e de estar ativando o sininho de notificações para vocês saberem sempre quando sai um novo vídeo. Obrigada por vocês ficarem até o final. Beijos!